Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. Em O Globo, Lula demonstra pessimismo diante da economia que pode herdar de Bolsonaro. Desde a semana passada, Lula tem dado a entender a alguns interlocutores que está pessimista em relação a 2023. Em resumo, avalia que será um ano difícil na economia. Apareceu a interlocutores um Lula mais realista em comparação com alguns meses atrás. Entre outros desafios, ele sabe que, se eleito, terá que manter os 600 do Auxílio Brasil e talvez os benefícios para caminhoneiros e taxistas e o Vale Gás com valor dobrado. Uma conta de 82 bilhões num ano, explodindo com folga o teto de gastos e desafiando a credibilidade da política fiscal do futuro presidente. Bolsonaro está deixando para Lula uma série de bombas no meio do caminho que vão fazer a herança maldita que Lula recebeu em 2002 virar bolinho perto do que o Bolsonaro está preparando. Na verdade, os gastos que o Bolsonaro está fazendo, eles demonstram que ele parece querer sabotar o Lula por saber que ele vai vencer a eleição. Aliás, Bolsonaro tem dito que acha que vai perder a eleição. E aliados calculam que o Lula conquistará uma base de apoio de 290 deputados na Câmara Federal. Previsão de aliados do petista inclui eleição de parlamentares de partidos de esquerda e de centro que poderão apoiar o ex-presidente. Irmão de petista diz que Bolsonaro terá que fazer um pronunciamento pregando a paz, senão ele não aceita a reunião pública. Outra condição exigida por Luiz Donizete Arruda, que é bolsonarista, é que Bolsonaro reconheça que o presidente foi beneficiado por um ataque político e que o irmão dele foi morto por questões políticas. Um dos irmãos bolsonaristas de Marcelo Arruda, o petista assassinado por um seguidor do presidente há uma semana, Luiz Donizete Arruda, disse ao Metrópolis que coloca duas condições para se reunir com Bolsonaro, como deseja o Palácio Planalto. Para ir a Brasília e participar desse encontro, ele condiciona e exige que Bolsonaro faça um pronunciamento pela paz na política e que também reconheça que seu irmão foi vítima de um crime político, ao contrário do que conclui o inquérito da Polícia Civil. Isso é uma bomba e deve colocar o Bolsonaro numa sinuca. Ele jamais vai fazer isso. Estados Unidos, Japão e Reino Unido são dúvida em reunião com Bolsonaro sobre urnas eletrônicas. Representantes de Rússia e Coreia do Sul também não confirmaram presença em encontro com Bolsonaro para defender a tese não comprovada de fraudes nas eleições. Representantes de algumas das principais embaixadas estrangeiras em Brasília, como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Rússia, ainda não confirmaram presença na reunião de Bolsonaro amanhã, segunda-feira, dia 18. O evento foi convocado pelo Bolsonaro para discutir as urnas eletrônicas brasileiras. Bolsonaro quer apresentar a embaixadores sua tese nunca comprovada de fraude nas eleições de 2014 e 2018. Isso é uma bomba. O Bolsonaro está recebendo uma portada na cara das grandes potências mundiais se recusando a participar da sua farsa. Após consolidar alianças no Sudeste, Lula se volta a redutos bolsonaristas. A estratégia do ex-presidente Lula foca agora nos redutos bolsonaristas. É a estratégia que vai avançando e conquistando. O Lula tem avançado sobre redutos bolsonaristas para ampliar seus acordos e apoios nacionalmente. Depois de consolidar palanques no Sudeste e no Nordeste, Lula se volta agora a regiões Centro-Oeste e Norte, onde Bolsonaro tem uma forte rede de apoio. Durante a semana passada, em viagem a Brasília, Lula conseguiu articular finalmente o palanque no Amazonas com o senador Eduardo Braga, do MDB.
como pré-candidato ao governo e costurou uma aliança em Mato Grosso, com uma curiosa aproximação com o PR, principal partido de apoio ao Bolsonaro. E a violência política coloca o Brasil no radar da Organização das Nações Unidas. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados entregou aos relatores da ONU uma denúncia contra o governo de Jair Bolsonaro diante da violência política no Brasil e o assassinato de Marcelo Arruda. Observadores das Nações Unidas apontaram que a volta do debate da violência política no Brasil, na dimensão que ganhou nos últimos meses, é inédita durante a democracia e remonta ao cenário de debates que existiam sobre o país nas comissões das Nações Unidas durante o regime militar de 1964 a 1985. Fontes na entidade confirmam que estão acompanhando a situação brasileira, enquanto Itamaraty vem tentando, nas últimas semanas, silenciar e criticar qualquer questionamento feito pela ONU. E o Ciro chama parlamentares do Centrão de picaretas e mira Bolsonaro. O Ciro Gomes ele muda de estratégia, reduz fortemente os ataques a Lula, é um ou outro, e passa finalmente a atacar Bolsonaro. Parece que o Ciro Gomes finalmente entendeu que atacar Lula não vai lhe trazer benefício algum. E, por imparcialidade, o Fachin recusa convite para a reunião sobre as eleições. Mas a piada pronta é que o Bolsonaro convidou o Fachin, quem ele ataca todo dia, para participar de uma reunião para criticar as urnas eletrônicas. O Bolsonaro só pode estar de brincadeira, e realmente está de brincadeira, ele está debochando. Números inflados, cenários seletivos e dados falsos. Ano eleitoral expõe boom de distorção de pesquisas eleitorais. Os candidatos não favorecidos pelas pesquisas tratam de demonizá-las. E por fim, ainda sem vice, Ciro já admite buscar solução caseira no PDT. Acontece que o Ciro Gomes não consegue aliança com partido nenhum. Ninguém quer se aliar ao Ciro Gomes. Ele tenta ganhar tempo para atrair ciclas à chapa presidencial. Senadora Leila Barros e Sueli Vilela, ex-diretora, reitora da USP, surgem como alternativas internas, mas até aí há resistências. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.